Bom dia a todos, espero que estejam bem. Hoje eu vou falar com vocês. Meu nome é Beatriz de algo bem importante, que é bom a maioria das pessoas terem um bom conhecimento sobre essas coisas, sobre como funciona a área de erudição, mesmo que você não busque ter esse tipo de vida intelectual, que no meu caso é simplesmente por prazer, gosto de ensinar e aprender. O Petrarca, ele foi, que vai ser o tema do meu vídeo. Você gostando do conteúdo, não deixe de seguir o canal e dar seu like. Então eu ia falar sobre Petrarca. Petrarca, ele foi um acadêmico na época da Baixa Idade Média, no final dela. Ironicamente, foi justamente na Baixa Idade Média que começou a surgir as universidades. Você vai ver que no YouTube existe uma grande campanha para mudar, muito provavelmente foi feita pelo Vaticano. Além do mais, todo mundo sabe que a Igreja Católica é rica. Para onde você acha que vai todo esse dinheiro do Vaticano? Existe uma tentativa de romantizar a Idade Média. Mas existe um motivo porque Petrarca, um dos primeiros humanistas, ali no final da Baixa Idade Média, ele era um padre, ele era acadêmico, e o Petrarca é muito importante para a cultura do mundo ocidental. Por quê? O Petrarca ele vai refinar os sonetos, e no século XVI, isso mesmo, no século XVI vão pegar esses sonetos, o Pietro Bembo, e vai usar como modelo para italiano moderno. Então ele é importante para a língua italiana, ele é importante para a cultura ocidental, o Petrarca, por quê? Porque ele vai, como um dos humanistas iniciais, ele descobriu escritos do Cícero e ele vai trazer de volta a herança cultural, o legado e a filosofia moral da civilização greco-romana. Então, o que foi o humanismo inicialmente na Renascença? Ele tinha objetivo, foi um movimento acadêmico querendo influenciar a cultura, para a moral vir da cultura, a moral vinda da cultura, e eles eram cristãos, não era um movimento anticristão. Eles tinham a intenção de colocar, de voltar para a natureza e também de ter a importância da humanidade. Então, Petrarca foi ele que cunhou o termo Idade das Trevas por conta para falar da Idade Média. Então, por que o Petrarca chamava a Idade Média de Idade das Trevas? Existe um motivo por isso. Petrarca e, por exemplo, Boccaccio, que foi um dos primeiros humanistas, o Boccaccio ele era polêmico, né? Porque tentaram nos Estados Unidos até os anos 50 censurar as obras dele, que ele mostrava a realidade como é. Então, por mostrar a realidade como é, por isso que muitas vezes os humanistas foram atacados, até considerados anticristãos, sem serem, tá? Eles não eram anticristãos. O que os humanistas iniciais como Petrarca queriam? Eles queriam que as pessoas aprendessem a moral dos gregos romanos para elas influenciar a sociedade a serem virtuosas e prudentes. E também para purificar o cristianismo dos males do fanatismo religioso e da loucura da Idade Média. Então, porque o Petrarca considerava a Idade Média uma época de trevas? O motivo era justamente porque a Idade Média estava fora da visão de mundo da Antiguidade Clássica, pelo colapso do Império Romano. Então, as trevas que ele estava falando eram as trevas espiritual, com as trevas pela ausência do conhecimento da Antiguidade Clássica. Então, quando o Petrarca ele descobriu, o que aconteceu foi o seguinte: o Petrarca ele era, como disse o padre, ele era um cristão devoto. Ele também era um grande leitor de Agostinho, ele subiu com Confissões no Monte para conversar com Deus. E aí, naquela época se fazia muita adivinhação. Eu tenho um vídeo que explica sobre isso, que abre um livro e que é considerado sagrado como Confissões, com a maneira de ter essa orientação divina. Quando ele foi descer da montanha e ele abriu Confissões, saiu na parte que Agostinho louva a natureza. Então ele entendeu que, e foi dessa maneira que alguns dizem que de maneira simbólica acabou a Idade Média, que ele estava se voltando aonde? Para o Vale da Alma, para a natureza. Então ele viu que ele tinha que voltar para a natureza, para as coisas que Deus tinha feito. Então os humanistas, eles valorizavam a humanidade por quê? Eles valorizavam as coisas que a humanidade tinha feito ao longo da história. Então o problema que aconteceu na Idade Média, o problema que na verdade de muitos movimentos, não importa se é o cristianismo ou o islamismo, na Idade Média houve uma radicalização do cristianismo, que houve inúmeras torturas medievais aos inimigos da Igreja Católica. Então, o que aconteceu? Os pagãos realmente, quando os cristãos surgiram, atacaram eles, e quando os cristãos chegaram no poder, fizeram as mesmas atrocidades que o pagão. Jesus falou para não pagar o mal com o mal, então não tem desculpa. Eles não seguiram Jesus, a Igreja Católica fez inúmeras atrocidades, crimes, na Idade Média. E o que aconteceu na Idade Média? A Idade Média, como é que você vai considerar? Como eu disse, existe no YouTube, você vai ver inúmeras pessoas romantizando a Idade Média. Mas preste atenção, seja racional. Como você vai considerar um período de luz uma época em que
a Europa está dividida em inúmeros feudos e não tem um Estado formal, ou seja, o Império Romano colapsou, é um caos. Tem bandido por todo lado, por isso que as pessoas estão morando no feudo e as cidades fugiram das cidades. Caos total. Como você vai considerar um período de luz, esse tipo de época? E não só isso, na Idade Média, mesmo que alguns digam que a Idade Média, por conta da influência do Vaticano na academia, diga que a Idade Média não foi mais bárbara que as outras épocas. Pode não ter sido mais bárbara que as outras épocas, mas a Europa estava entregue aos caos sem o Império Romano. Sem o Império Romano, a Europa realmente estava. Então, também na Idade Média, o que aconteceu? A principal coisa que tem que ser considerada, como você vai considerar uma época de luz, uma época que a Europa foi invadida por muçulmanos. Então, a coisa que se esquece, tem um canal aqui sobre a Idade Média das Cruzadas, que esquece que a Reconquista foi um processo de 600 anos. Então, você sabe quanto a Europa sofreu e demorou para expulsar os muçulmanos? Que isso acabou em 1400 e pouco. Então, veja só a Idade Média. Uma época de população pequena da Europa. Na Baixa Idade Média houve peste negra. Europa invadida por muçulmanos, mais de 600 anos para conseguir expulsá-los. Sem Império Romano e por conta dos bandidos na cidade, você sabe história, você sabe que o motivo do feudalismo ter surgido foi por causa dos bárbaros, que estavam tomando conta das cidades, então as pessoas foram morar no feudo. Óbvio que não é uma época de luz, é óbvio que o Petrarca, ele vivia no final da Idade Média. No final da Baixa Idade Média, depois das cruzadas, houve uma abertura do comércio por conta das zonas de comércio que os cruzados fizeram. Então houve muito mais dinheiro, o dinheiro que antes era gastado nas cruzadas pôde se fazer, e se você for ver, a maioria das universidades surgiram a partir de 1000 para cima. As universidades estão ali na Baixa Idade Média. Ele considerava, então, aquele período que ele estava vendo de trevas, então, porque os humanistas iniciais, como Boccaccio, como Petrarca, consideravam um período que eles viviam de trevas, porque realmente não era uma época de luz, porque a luz para eles era da Antiguidade Clássica, e também não só a Antiguidade Clássica, eles eram cristãos. A luz para eles era a Antiguidade Clássica, Jesus, os Evangelhos e os pais da igreja, como Agostinho. Então, para eles, os pais da igreja eram as fontes puras. Os próprios humanistas dizem isso. Eles não eram anticristãos. Eles só tinham uma visão diferente do que vinha do Vaticano, entendeu? Então, isso, só para eles terem uma visão diferente do que vinha do Vaticano, já era suficiente para dizer que eles eram contra o Papa. E a gente sabe que existe fanatismo em todo lugar. E também existe fanatismo no catolicismo, como tem também no protestantismo, puro fanatismo. E o fanatismo religioso da Idade Média é conhecido e dura até a Idade Moderna, porque até 1700 a Europa estava queimando pessoas na fogueira, a Inquisição. Mais uma coisa que o Vaticano está trabalhando para fingir que nunca fez, mas a gente sabe que aconteceu. Um dos maiores crimes e erros da Igreja Católica que ela reconheceu foi ter queimado a Joana d'Arc na fogueira. Então, em um processo que a gente sabe que a Joana d'Arc ela é um mártir, porque a morte dela ela foi uma corrupção que houve ali e por conta dessa razão a Joana d'Arc morreu. Padroeira da França hoje. Um dos erros que o Vaticano reconheceu. Então, existe motivo. Então, quando os humanistas iniciais enfrentaram o Vaticano, o que eles trouxeram para nós do Ocidente, graças a Petrarca, hoje nós podemos estudar a Antiguidade Clássica, que na Idade Média era apenas alegoria. Então, podemos, graças aos humanistas iniciais, hoje, por eles quiserem trazer a Antiguidade Clássica de volta, olha o que conseguimos. Eles queriam ler o Novo Testamento em grego. Conseguimos voltar para os Evangelhos, conseguimos voltar para os pais da igreja como Agostinho e conseguimos trazer a Antiguidade Clássica de volta. Trazer Cícero e trazer todos os gregos os clássicos da literatura latina para ser parte da cultura de volta. Eles trazem isso de volta, o que não tinha na Idade Média. Então foi assim que a modernidade começou. Mas isso significa, só porque a Idade Média tinha essas dificuldades, significa que nada, que não houve tecnologia, nada foi produzido, não é verdade também. Isso é outro exagero. Então, o que aconteceu? Na academia passou a se dizer que os humanistas exageraram em dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas, porque, por exemplo, na Idade Média teve Tomás de Aquino, teve a Renascença carolíngia, e teve também a arte como a gótica, que prova que houve algum avanço tecnológico, coisas boas foi produzido, eu concordo. Os próprios humanistas depois, eles reconheceram que eles podem até ter exagerado, mas a visão do Petrarca, ele tinha um motivo para isso,
E vejam, eu digo o seguinte, e vejam com desconfiança todo mundo que louva a Idade Média. Que a Idade Média foi uma época de falta de humanidade mesmo. Você acha que uma época que se fazia tortura medievais, e tem gente, inúmeros canais na internet que mostra como eram as torturas medievais, uma época de feudo, porque não havia cidade, uma época, as guerras tinham na antiguidade uma continuação da bárbara e da antiguidade, uma época de quase pouca educação, porque as universidades só vão surgir na Baixa Idade Média, e a principal coisa que tem que pensar sobre a Idade Média. Uma época que a antiguidade, o conhecimento da antiguidade clássica que a gente tem hoje, do Platão, do Aristóteles, dos clássicos gregos, dos clássicos da literatura, dos pais da igreja e do evangelho, tudo isso era desvalorizado. Então você acha que realmente era uma época de luz? Óbvio que não. Então os humanistas e os renascentistas, eles tinham lógica e tinham sentido no que faziam. Óbvio que o estereótipo da Idade Média como Idade das Trevas pode ser exagerado, porque na Idade Média houve Renascença Carolíngia, houve nomes como Tomás de Aquino, e houve arte gótica para provar que algo bonito, algum tipo de arte foi feita, realmente algo bom foi feito na Idade Média. O problema é que as pessoas lidam com as coisas de maneira absoluta, tipo, a Idade Média foi a época de dificuldades. Não significa que coisas boas não foram feitas. Foi feita coisas boas na Idade Média. Só que a Renascença, se você pensar bem, tem uma continuação da Idade Média. Porque os católicos adoram falar aqueles que preservaram o conhecimento dos gregos e romanos. E justamente porque a Igreja Católica preservou o conhecimento dos gregos e dos romanos, padres como Petrarca trouxeram a antiguidade clássica de volta para a cultura ocidental. Era esse conhecimento que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Tenham um bom dia.